Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Radar de Mercado aqui no canal da Global Trade. Hoje a gente vai fazer mais um dia de análises aqui no mercado internacional e no nacional. Então, bora que bora. Vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq primeiramente, né? E o Nasdaq, o que a gente tinha de olho aqui, pessoal? A gente tinha algumas coisas aqui de olho, né? No caso, ele caindo, limpando a liquidez do topo, fazendo um choque, né? Ou ficando lateral ali, fazendo uma distribuição, né? O ele vinha, limpava a liquidez desse fundo, tinha também desse fundo aqui que a gente tinha olhado. No caso, ele só veio limpar a liquidez deste fundo aqui, né? Ele limpou ali e buscou a alta o dia inteiro, tá? O problema é que ele veio aqui, ó, 4 horas da manhã. E acabou que nem fez um choque bom aqui, hein, pessoal? Não vou nem contar. Olha só, não fez nada, né? Deixou o topo ali, subiu devagar, feio, entendeu? Então, nem vou contar, nem vou estar contando, não, porque ficou muito feio. Agora, que a gente pode ficar de olho, tá? Nasdaq continua, né, nessa movimentação de alta forte. Então, o que dá pra gente ficar de olho, né? Tem esse fundo aqui para ele, tá? É um fundo de liquidez ali bem bacana. Temos também este fundo aqui mais atrás, também. Deixa eu ver no gráfico de uma hora. A gente tem um fundinho aqui nada muito nítido, entendeu? Também não é tão bacana assim, é um fundo ali bem mais ou menos, né? E só também, né, pessoal? Então, o preço fazendo isso aqui, ó, limpando essa liquidez e deixando um fundo melhor, fica legal pra gente pegar uma compra, entendeu? Eu acho que fica melhor assim, tá? Então ele faz o choque ali, né? Faz a quebra de estrutura abaixo do fundo de liquidez. Fica bacana, tá? Ou ele faz o choque aqui embaixo, né? E faz a mesma coisa também. Mas ali embaixo dá até pra fazer o choque aqui assim, ó. Ele vem caindo aqui, né? De queda. Ele vem aqui e faz o choque, tá vendo? E sobe. Tá, lembrando, né, pessoal, eu tô fazendo aqui no 15 minutos, como vocês podem ver, ó. Então, no 15 minutos. Mas, o que pode acontecer? Pode fazer isso no 1 minuto, nos 5 minutos, então tem que escolher um time frame para seguir, beleza? Então, limpando a liquidez desse fundo, fazendo a quebra de um topo válido aqui, a gente tem uma movimentação de alta, uma opção de compra. Caso ele venha, né, ele até interaja com essa liquidez aqui, sobe, mas não dá nada de compra e volta a cair, eu fico de olho mais se ele tentar fazer aqui uma espécie ou uma distribuição, né? Às vezes ele vem aqui, faz a distribuição aqui, tá vendo? E daí ele faz o choque lá em cima, tá? Então, ou ele faz a distribuição aqui, ou o que ele faz? O que ele pode fazer? Ele pode fazer, por exemplo, ele só subir, aí não sente, volta, e acaba deixando um topo aqui pra gente e vem limpar a liquidez, entendeu? Por que não neste topo aqui? Porque esse topo aqui fica muito arriscado, né? A gente não sabe, ele pode querer subir, entendeu? Então, se acaso ele cair, vai ser uma confirmação, primeira confirmação. Aí ele faz o topo e o fundo, segunda confirmação. Quando ele limpa a liquidez do topo, a gente tem a terceira confirmação, que é o ponto de entrada para seguir na baixa, entendeu? A gente tem que ter essa malícia no mercado, né? Principalmente no Nasdaq, que é um ativo que ele renova máxima histórica quase todo dia, né? Tá renovando máxima histórica quase que todo dia. E também até nos outros mercados, né? Como o ouro, também a gente tem que ter essa malícia. Então é isso que eu fico mais de olho no Nasdaq por enquanto, tá, pessoal? No Gold, o que a gente pode olhar no Gold? Tá, no ourinho, nosso querido ouro, o que a gente pode ficar de olho? Cara, o ouro explodiu pra alta, né? O ouro explodiu totalmente. A gente tinha algumas coisas aqui que a gente poderia ficar de olho. Vamos dar uma olhada. Que a gente tinha analisado. Olha só, tinha os fundos ali de liquidez, que ele poderia capturar a liquidez. Ou ele subindo, limpando a liquidez de fundo. No caso, ele nem quis também. Ou ele vinha caindo e limpava uma liquidez de topo. No caso, ele não quis fazer nada, né? Ele só explodiu para alto e ficou por isso aí mesmo. Só foi, né? Só foi. Deixa a vida me levar, a vida leva eu e foi embora. Então, ele deixou alguns fundos aqui de liquidez anterior, né? Esses dois fundos aqui. Agora, o preço pode vir cair aqui e limpar essa liquidez. Fica legal para uma comprinha aqui. Só é um pouco arriscado, né? Porque o preço já caiu, subiu bem. Então,
Ele pode vir até mais aqui embaixo, tá vendo? Como tá muito longe, eu vou mapear coisas mais próximas aqui. Então ele, por exemplo, ele vem, limpa essa liquidez às vezes, sobe e volta a cair. E daí ele vem e deixa um topo. E daí a gente pega a venda ali na captura da liquidez do topo, entendeu? Ele faz aqui a falha em perdeu a máxima, né? E limpa uma liquidez de topo anterior e segue vendida. Gente, é isso que eu fico de olho também, tá? Então é bem bacana. Agora, se acaso ele vir distribuindo aqui, né? Fazer uma distribuição, é legal também. Ele vem, limpa a liquidez, aí às vezes ele até dá uma opção aqui. Mas ele vem e volta para testar e dá uma nova opção. Esse aqui é a opção 1 e a opção 2, né? Seria bem bacana também. Beleza? Às vezes ele não dá a opção 1, mas ele dá a 2, entendeu? Por aí vai. É mais isso também que eu tô de olho no Gold, tá? E caso ele venha subindo, né? É só ele dar uma corrigida, volta a subir, limpa a liquidez do fundo. Aí a gente tem uma compra para seguir comprado. Se quiser continuar, só continuar mesmo e ignorar. Beleza? Vamos dar uma olhada no euro. Que a gente pode ficar de olho no euro, tá, pessoal? O euro tá limpando uma liquidez de topo. Tá limpando essa liquidez desse topo aqui. A gente tava de olho naquele topo lá. Ele não foi. Agora a gente tem esse topo aqui. Então, assim, vamos ver o que ele decide aprontar aí pra nós. Também tá, limpou a liquidez daquele fundo. Mano, tá num ponto bacana aqui o euro, né? Tá num ponto legal aqui. Ele pode fazer um choque a qualquer momento. Ele até fez um choque anterior, falhou. Pode fazer um novo aí. Inclusive, ele deve estar até divergente no RSI. Vou dar uma olhada depois. Então, como esse vídeo vai estar saindo 8h30, o mercado já vai ter se desenvolvido. Caso ele venha caindo, ele deixa um topo, né? Daí a gente vai lá e entra a favor pós-captura da liquidez, né? Fica interessante, beleza? Já que ele já tá limpando essa liquidez de topo aqui, só que ainda não reagiu, e como o radar de mercado vai ser só mais de noite, ele já ter reagido, ter formado o topo, e daí a gente é só esperar a limpa da liquidez, né? Mas também a gente tem fundos de compra aqui, entendeu? A gente tem esse fundinho aqui, por exemplo, nessa região. Ele pode querer vir, caso ele respeite, ele pode até reagir, entendeu? Pode até querer dar uma venda, mas ele pode querer dar uma compra mais aqui abaixo, entendeu? Ele vem aqui, faz o choque, entendeu? Daí a gente tem a compra ali. Abaixo desse fundo aqui, que ficou um fundo bem legal também. Vamos ver aqui que ele decide aprontar para nós. Ficou bem bacana, tá, pessoal? Bem bacana mesmo. E caso ele venha subindo a partir daqui, né? Caso ele não reaja, até reage um pouco, mas volta a subir, a gente teria um novo fundo para ele, né? Daí é só ele vir limpar a liquidez e subir comprado, né, meus amigos? Então bora que bora. Mas isso que eu tô de olho no euro, tá? Porque são coisas mais bem objetivas. Vamos lá. Vamos pro Bitcoin então, pra gente dar uma olhada. Olha só, pessoal, o Bitcoin se encontra num fundo de liquidez muito interessante, né? Um fundo de liquidez é muito interessante. O que me chama mais atenção é esse ciclo de ondas que ele veio fazendo, né? Ele veio fazendo aqui, provavelmente pode dar continuidade agora. Olha só, a gente teve um ciclo de ondas aqui de 1, 2, 3, 4, 5. E ele tá fazendo aqui, terminou de fazer o ABC corretivo, né? Que foi aqui. O que a gente tinha de olho para ele, né? A gente tinha algumas coisas aqui de olho. Ele limpando a liquidez desses fundos. Ignorou. Ou ele deixando o topo, limpando a liquidez do topo, né? Ele não limpou muito bem a liquidez, ele deu um beijo aqui antes e caiu direto, entendeu? Ou ele subindo, limpando a liquidez, ou ele caindo, né? E sentindo a região, limpando a liquidez. No caso, ele veio buscar os fundos até mais aqui abaixo, né? E o que, que a gente tem aqui para ele? Agora, ele tá fazendo o que pode ser um processo acumulativo. A gente teve, então, um movimento de ondas, né? De 1, 2, 3, 4 e 5. Ele acabou de fazer o ABC corretivo, finalizou. Buscou o quê? Um bloco de ordens aqui atrás, entendeu? No 4 horas. Olha só, a gente tem um bloco de ordens ali. Foi o movimento que deu a quebra dessa estrutura aqui anterior, tá vendo? Quebrou essa estrutura, deixou esse bloco. Aí ele ficou trabalhando ali, até quebrou a estrutura aqui de novo, entende?
veio descendo, finalizou esse ciclo de ondas. E o que que a gente está passando aqui agora? A gente está passando por um processo acumulativo, meus amigos. Então, como é um processo acumulativo, ele pode querer dar compras, né? Claro que não quer dizer que ele vai subir e, entendeu? Tipo, ele pode subir muito bem, entende? Porque ele está fazendo um processo acumulativo. Processo acumulativo geralmente entram compras institucionais. Inclusive, ele até já testou o FVG e já está seguindo comprado ainda, entendeu? Então é assim, pessoal, agora ele já limpou essa liquidez interna nesse movimento. Claro que ele pode vir limpar a liquidez externa e daí fica legal pra gente subir comprado também junto com ele. Caso ele venha subindo a partir daqui e deixar um FVG no meio do caminho, fica legal. Um FVG ou algo do tipo, né? Ele vem aqui, busca, a gente tem um ponto de compra aqui, entendeu? Deixar até assim, ó. Tá vendo? Ou a gente tem esse FVG no gráfico, né? Ou ele limpa uma liquidez de um topo. Por exemplo, ele vem caindo, limpa a liquidez, quer dizer, do topo não, do fundo, né? Limpa a liquidez do fundo lá. E daí a gente tem a compra. Então tem várias coisas aqui que a gente dá para ficar de olho, tá? Inclusive eu passei todo esse movimento desenhado aqui pro pessoal do Zoom lá, tá? Antes de acabar a live, eu passei esse desenho desenhado aqui, né? Que ele poderia fazer ou LPS aqui, ou ele poderia fazer o Spring aqui embaixo para subir comprado. Então, tava tudo desenhado lá pro pessoal. Quem viu, pegou, né? Tá surfando aí a movimentação. Então é aquilo. Agora, ele pode falhar. Ele pode falhar. Existe essa opção, né? Existe essa opção dele querer falhar essas regiões, assim, essas estruturas de acumulações. Pode ser que ele faça. O que a gente teria, então? A gente teria um topo de liquidez aqui em cima. Então, se ele falhar a estrutura, a gente tem esse topo de liquidez, a gente fica de olho na captura da liquidez. E daí, se ele vir muito bem, né? Pode ser que ele até se desenvolva e dê uma venda legal aqui, né? Mas também temos o topo lá mais em cima. Esse topo nem tá tão nítido assim, entendeu? Tá um topinho bem michuruca. Agora, esse aqui de cima é mais interessante. Ele vem, limpa a liquidez e segue na venda, entendeu? Ele é bem legal. Ou ele vem aqui mesmo, né? Já falha a estrutura. Faz aqui deixa um topo, né? Testa a estrutura, acaba deixando o topo ali e vem lá e faz o choque. Então, caso ele falha, a gente tem essas opções vendidas, né? Se ele desenvolver a mesma essa região, esse processo acumulativo desenvolver bem e ele vir subindo para compra, aí beleza, fica show de bola. A gente consegue até mapear aqui, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, Selling Climax, deixar mapeado aqui pro pessoal. Selling Climax, AR aqui em cima, o ST aqui logo abaixo, o Uptrust Action, Uptrust Action e aqui abaixo o LPS, né? Então pode querer fazer esse LPS e já subir para alta, já que ele limpou a liquidez. Então essa é a estrutura que a gente tem de Wyckoff, né? Compras institucionais aí. Vamos ver o que o mercado vai querer aprontar para nós. Tá vendo? Então é isso. Bora que bora. Vamos então para o doleta e para finalizar depois no índice, beleza? Olha só, o que o dólar tá fazendo de interessante, né, pessoal? A gente queria ver ele caindo, limpando a liquidez do topo. Ou ele até subindo, limpando uma liquidez de fundo. No caso, ele até limpou aqui, tá vendo? Só que não foi de um fundo muito legal, né? Olha lá, limpou e subiu. Beleza, show de bola. Ou ele fazer o choque aqui mais acima. No caso, ele até tentou fazer, mas ele fez lá em cima, tá vendo? E não ficou um choque bom, não. Além de ter feito longe da liquidez, ele fez um choque feio ainda, para piorar. Então, o que dá pra gente ficar de olho? É claro que a gente tem essa movimentação dele aqui, e pode ser um fundo arredondado, entendeu? Ele tá tentando fazer uma espécie de fundo arredondado aqui, e tá fazendo agora a xícara não. Tá tentando fazer um padrão de xícara, né, pessoal? Padrão de xícara, que ele começa com um fundo arredondado e depois faz a alça da xícara para subir, entendeu? Então, é um padrão bem famoso do mercado, né?
Então ele pode querer fazer isso aqui para ir embora. O que a gente tem então para a gente ficar de olho? Tem um fundo de liquidez. Primeiro tem essa estrutura acumulativa, né? Essa estrutura de acumulação aqui bem pequenininha, mas é uma estrutura de acumulação. E a liquidez aqui abaixo. Então o que ele pode querer fazer? Ele pode limpar essa liquidez, entendeu? Limpa essa liquidez. E a gente tem compras ali para seguir comprado. Entende? Então, primeira coisa, ele limpa essa liquidez, a gente consegue subir na compra, tá, pessoal? E a gente teria também, tá? Deixa eu só tirar aqui. Tirando essa liquidez, a gente teria liquidez abaixo aqui também. Só que nele já falha essa estrutura de acumulação, né, no caso. A gente teria liquidez aqui mais abaixo. E poderia ser uma opção também de compras. Beleza? A gente tem isso aí também. Agora, meus amigos, caso ele venha, ele até reaja, né? Aqui abaixo a liquidez. Ele até reage aqui a liquidez e sobe de novo, cai. Né? Até dá essa reagida, mas não consegue, volta de novo a cair. E limpar a liquidez aqui em cima fica legal para vendas, entendeu? E a gente segue vendido a favor da tendência mesmo, né? E por aí vai. E é mais isso que eu tô de olho nesse dólar, tá, pessoal? Mais isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, hein? Deixa o like, deixa o like. E vamos finalizar aqui no mini índice, tá? Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like, né? Deixa eu ver aqui. Não, não é nesse que eu tinha mapeado. Eu acho que é no de baixo. Esse aqui. Olha só, então, aqui no índice, o que a gente queria ver pra ele? Ou ele subia, limpava a liquidez de fundo e vazava embora. Ou ele caía limpando a liquidez destes fundos aqui. Ele até limpou aqui, reagiu, voltou a cair. E foi lá embaixo, cara. Poderia ser uma opção? Cara, até poderia, mas... aquilo, né? Tá limpando a liquidez muito longe já, distanciou bastante, né? Ou ele vinha e limpava a liquidez de topo, né? No caso, ele fez aqui. Ele fez aqui, ó. Limpou a liquidez desse topo aqui em cima, tá vendo? Chegou a fazer um choque muito bem feito, não. Mas fez, olha lá, ó. Fez um choquezinho legalzinho, tá, galera? Ó. Aí, ó, foi de tarde, né? Foi umas 2 horas, 2 e pouco. Mas fez um choquezinho legal. Chegou a pagar uns 3-1, vou deixar marcado, tá? O choque ficou legalzinho aqui, limpando a liquidez do topo aqui, tá vendo? Ficou bem bacana. Antes ele tinha ficado muito legal. Depois ele veio aqui e ficou bem show de bola. Mas é isso. Então tivemos essa venda aqui no índice, né? Foi mapeado ali bonitinho. Inclusive eu até peguei um pouco dessa venda, mas eu peguei já mais pela metade, né? Eu não cheguei a ver, eu cheguei a ver depois quando eu cheguei aqui já tava. O mercado já tava caindo, depois corrigiu, até consegui pegar uma venda aqui até mais aqui embaixo. Mas mercado é aquela coisa feia. É aquela coisa feia. Então assim, pessoal. Se ele vir caindo aqui, eu fico de olho na venda ainda, entendeu? Amanhã, caso ele venha aqui, deixa um novo topo, limpa a liquidez do topo, entende? Eu fico de olho para seguir vendido, tá? De olho para seguir vendido. Agora, caso ele venha limpar a liquidez ali dos fundos, pode ser que ele venha, né? Vem aqui, limpa a liquidez do fundo, tá vendo? Daí consegue dar uma compra até. Né? Na reação da liquidez e tudo mais, né? E, bom, a gente tem aqui então a distribuição, né? Foi mapeado aqui, ó. Eu tinha marcado aqui mais acima, mas eu tinha marcado errado, pessoal. O Brunão me corrigiu. Não corrigiu eu mais cedo. Falou, dá uma olhada de novo nessa distribuição que você marcou, dá uma olhada numa hora. Aí eu fui ver aqui, eu vi que eu tinha marcado errado, né? Eu tinha marcado aqui o AR, mas o AR foi aqui, né? Pegando com base no gráfico de 1 hora, claro. Então ele caiu, voltou, testou a estrutura. O que ele tá fazendo? Um LPSY, né? Isso aqui é um LPSY, ele pode querer continuar. Então o contexto para queda fica legal. É bacana para venda, né? Agora para comprar não fica muito interessante, né? Não fica tão interessante. No caso, ele teria que perder essa estrutura mesmo, falhar ela. Porque para mim isso aqui é uma estrutura de distribuição, não vendo, quer dizer, não compro de maneira alguma.
A não ser se ele fazer algo muito mirabolante, como por exemplo, perder a estrutura e acabar deixando aqui um fundo de liquidez. Aí, sim, aí eu compro aqui, entendeu? Não sei se ele der compras aqui mais abaixo, tudo mais, porque ele vai ter distanciado, né? Ele pode querer voltar para continuar caindo e tudo mais. Mas se ele acabar perdendo, só se ele perder essa estrutura inteira aqui, deixar um fundo, limpar a liquidez, mas daí, entendeu? Mas mesmo assim, né, fico meio ainda, meio de zóio. Mas é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E é isso, meus amigos. Valeu e falou. Até a próxima. Fui!